Céu da igreja com graça e paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que alegria imensa receber mais um membro na família presbiteriana renovada, né? Glória a Deus, que o Senhor possa abençoar a Valentina grandemente. Obrigado, meu irmão. Eu convido os irmãos a abrirem em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Glória a Deus, aleluia. Lucas 10, a partir do versículo 38. Todos me encontraram? Como o pastor Cleiton falou, nosso tema é Projetando 2022. Quem não veio na sexta, perdeu uma palavra abençoada no mesmo tema, foi ministrada pelo presbítero Júlio. E o título da ministração do Júlio foi Vencendo as Dificuldades da Vida, certo? Princípios para vencer as dificuldades da vida. E o título de hoje será A Escolha. E é interessante que quando o presbítero Júlio começou a ministrar a palavra que o Senhor colocou no coração dele, eu comecei a notar que estava encaixando uma na outra como uma engrenagem. No final, nós vamos ver como essa engrenagem se encaixou. Amém? Todos me encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Nós estamos, como eu falei, projetando 2022. Em breve, nós estaremos todos reunidos aqui no dia 31, na noite do dia 31, às 10 horas, juntos, estaremos aqui em comunhão, confraternizando, esperando a chegada de mais um ano, o ano de 2022. E o tempo, nós podemos ver que ele tem passado velozmente, o tempo não tem esperado por ninguém. Uma oportunidade que nós perdemos hoje, ela não volta jamais. Uma oportunidade é única. Por isso é necessário que a gente saiba aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá. O ano tem passado como se fossem meses, e os meses têm passado como se fossem semanas, e as semanas como se fossem dias, os dias como se fossem horas, e as horas como se fossem minutos, e os minutos como se fossem segundos. Tem passado muito rapidamente, o tempo já tem sido abreviado, como o Senhor já alertou-nos na sua palavra. E querendo ou não, tudo que nós fazemos no ano, durante o ano, tudo que nós falamos, cada palavra que nós proferimos, cada ação nossa, cada reação nossa, seja ela positiva ou negativa, fica registrado na história da nossa vida durante esse ano. E nós não podemos apagar, nós não podemos voltar atrás para retirar e para refazer as nossas ações ou apagar algumas palavras que nós dissemos em um momento de raiva, em um momento de fúria, e nós gostaríamos de apagar. Uma vez palavra proferida, não tem mais como voltar atrás. Nós podemos comparar um ano das nossas vidas
como se fosse um livro. E esse livro teria 365 páginas, cada página representando um dia das nossas vidas. E cada dia e cada página desse livro teria 24 linhas, ou seja, 24 horas que nós temos no nosso dia. E cada minuto teria as palavras que tem em cada linha, ou seja, 60 palavras teria em cada linha, em cada uma dessas 24 linhas dessas páginas. Cada palavra que nós falamos é importante. Cada palavra que nós falamos precisa ser para edificar a nossa vida e a vida do nosso próximo. Tudo que nós falamos ou pensamos tem sido registrado nesse livro, ano após ano. E essa história tem 12 capítulos, que são os meses. O que nós temos escrito, o que nós escrevemos nesse livro que está findando agora, no dia 31? Foram coisas boas ou foram coisas más? Foram coisas que agradaram ao nosso Deus ou foi mais agradável ao inimigo das nossas almas? O que nós temos escrito dia após dia? Nós não temos como apagar o que nós escrevemos neste ano que está acabando dia 31 de dezembro. É uma história que não pode ser voltada atrás, mas o ano de 2022 será um livro em branco, que nós iremos começar a escrevê-lo a partir do dia 1º de janeiro. E nós precisamos aproveitar cada página, cada linha, cada palavra que nós vamos colocar nesse novo livro, que é a nova oportunidade que o Senhor nos dará a partir de meia-noite do dia 31 de dezembro de 2021. Que nós possamos saber aproveitar este ano, esse próximo ano. E é isso que nós vamos compreender um pouco, como nós podemos aproveitar. Nós sabemos que quando chega esta época do ano, conversando com as pessoas, seja cristãos ou não cristãs, ou somente observando-as, nós podemos ver que elas estão mais reflexivas quanto ao próximo ano. Muitas vezes elas estão esperançosas com o novo ano, outras vezes elas estão temerosas, sem saber o que pode estar por vir. Outras vezes elas estão ansiosas e preocupadas demais, porque o ser humano ele tende a querer prever o futuro dele, ele tende a querer ter uma certa segurança no previsível. E isso leva as pessoas a acreditarem em tantas tradições, em tantas crendices, em tantas simpatias que nós podemos citar algumas que ocorrem tradicionalmente no final do ano. Algumas, por exemplo, pular 7 ondas, elas acreditam que traz uma espiritualidade maior para a vida dela. Passar o ano vestido de branco, elas acreditam que trazem paz, e até uma tradição africana, se vestir de branco. Ou até mesmo guardar 7 sementes de romãs durante o ano na sua carteira para atrair dinheiro. Algumas não comem aquelas aves natalinas, pelo fato delas ficarem para trás. E aí acreditam que seja uma trava na vida delas. Outras vão para horóscopos, mapas astrais, videntes, tarô, jogos de búzios, quiromancia e tantas outras, em busca de respostas para ter uma certa previsibilidade do seu futuro no próximo ano. E todas essas coisas dão uma falsa sensação de segurança. Mas nós, cristãos, os eleitos do Senhor, nós vivemos pela fé. Nós não cremos nessas coisas, nós andamos pela fé e nós fomos guiados pela palavra de Deus, que é o nosso guia de fé e prática diária. E é por isso que na sexta-feira, o presbítero Júlio veio nos ensinar, guiado pela palavra do Senhor, o Espírito Santo falou através da vida dele. E hoje, da mesma forma, nós vamos aprender um pouco. E nessa história que lemos, em Lucas 10, conta a história de uma família, que é Marta, Maria e Lázaro. E nós temos 3 quadros registrados na Bíblia Sagrada, inspirados por essa família.
E esse que nós lemos é o primeiro quadro. E nesse primeiro quadro, nós vemos uma Marta agitada, uma Marta preocupada. Primeiro, ela recebeu Jesus. Ela era hospitaleira. O chamado dela era servir. E ela fez certo a princípio. Ela recebeu Jesus e estava preocupada com, digamos, com almoço para oferecer a ele. Mas ela estava tão preocupada com tantos afazeres que ela começou a inquietar-se, ela começou a murmurar e olhou para Maria aos pés do mestre, recebendo os ensinamentos, ela começou a murmurar contra a irmã dela e até mesmo contra o Senhor, questionando porque ele não se importava em que ela não viesse ajudar ela. Mas Jesus falou que Maria tinha escolhido a melhor parte e ela estava preocupada com muitas coisas. Jesus não estava preocupado com o serviço dela, mas sim com a pessoa dela. E é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós o busquemos, que nós estejamos aos pés dele, recebendo os ensinamentos que ele tem para nós. E Maria, por sua vez, ela sabia que as outras coisas eram secundárias. A primazia, ela viu ali uma oportunidade de ouro, de receber do próprio mestre ensinamentos para a vida dela. E ela não deixou esta oportunidade passar. Que nós também não deixamos as nossas oportunidades passar. Nós temos aqui oportunidades de ouro, EBD, estudo das mulheres, estudo dos varões. Este ano que vem vai continuar essas coisas. E muitos de nós têm perdido a oportunidade de estar aqui aos pés do mestre, aprendendo mais do Senhor. Que esse ano nós não percamos essas oportunidades. Que este ano nós possamos estar aqui verdadeiramente buscando essa fonte rica de sabedoria do Senhor, de intimidade com o Senhor. Já no segundo quadro, que essa família inspira na palavra do Senhor, consta em João, a partir do capítulo 1, vai até o 45, que é o relato da morte de Lázaro. Ali, Maria e Marta mandaram chamar Jesus, quando Lázaro adoeceu, e pediram que ele fosse atrás de Jesus, na esperança de que ele fosse curado. Mas Jesus demorou e quando chegou já havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. E quando Marta soube que Jesus havia chegado no povoado, ela saiu correndo ao encontro de Jesus, ela ainda nem sequer havia entrado, estava próximo. E Marta questionou a Jesus: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus teve um papo meio teológico com ela, a respeito da ressurreição, que Jesus era a ressurreição e vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. E Marta disse: sei, Senhor, que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Mas o que ele estava querendo mostrar para ela é que ele era a ressurreição e ele estava ali. Então ela foi, depois que Jesus explicou para ela, ela disse que creu e foi chamar Maria. E Maria correu ao encontro de Jesus, ela ainda estava no mesmo lugar. E ela, chegando até ele, se prostrou aos pés de Jesus e falou as mesmas palavras, o mesmo questionamento que Marta fez, Maria também fez. Mas como ela já havia estado aos pés de Jesus no primeiro quadro, com ela naquele momento a intimidade já era mais profunda. E Jesus se solidarizou com ela, com o choro dela, e ao menor versículo da Bíblia, Jesus chorou com ela. Jesus chorou com ela. Marta saiu dali aprendendo mais sobre a fé, sobre a ressurreição de Jesus. E Maria saiu deste episódio com uma intimidade muito mais profunda com o Mestre. Já no terceiro quadro, se encontra também em João, no capítulo 12, do versículo 1 ao 8, quando Maria unge os pés de Jesus. Marta, aqui, novamente, ela estava servindo, mas dessa vez ela serviu sem murmurar. Ela serviu da forma correta, serviu por amor. E Maria, novamente, se encontrava unge aos pés do Mestre, ungindo os pés dele com um óleo, com um oito caríssimo, e enxugando com os seus cabelos. Maria, nesses 3 quadros, nos mostra o melhor lugar para estarmos todos os dias do ano de 2022, aos pés do Mestre, na casa de Deus, aprendendo com o Mestre o que ele tem para as nossas vidas. E é interessante, no primeiro quadro, uma coisa que eu deixei passar. Marta, ela começou a servir e ela servia por amor.
Mas quando ela começou a olhar para o próximo, porque o próximo não estava fazendo como ela começou a murmurar. Então, quando nós começarmos a fazer alguma coisa para o Senhor, seja por amor, do começo ao fim, não importa se somente nós estamos ali fazendo por amor e os outros estão sem fazer, continue a fazer. Porque se você está fazendo para o Senhor, é para o Senhor, é o Senhor quem vai receber. Não importa se o homem não está fazendo. Se você começou pelo Senhor, termine pelo Senhor também. Amém? E agora que nós aprendemos com Maria, o melhor lugar para estarmos, que é aos pés dos mestres, nós podemos então começar a projetar o nosso ano de 2022. E um dos projetos que eu gostaria de sugerir é que tenha em nossos corações o desejo de todos os dias estarmos na casa do Senhor. Todos os dias estarmos em comunhão com os nossos irmãos na casa do Senhor. Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como Maria valorizava estar aos pés do Senhor, na presença do Senhor. Nós, cada um de nós, como cristãos eleitos que somos, precisamos valorizar cada momento, cada oportunidade que o Senhor nos dá de estar na presença dEle. Os missionários, pastor e a pastora, que conhecem tantos outros locais aí pelo mundo, até mesmo fora do Brasil, e veem com seus próprios olhos, o irmão do pastor Cleito veem com seus próprios olhos a diferença de um país que não tem a liberdade que hoje nós ainda temos no Brasil. E como eles são sedentos de estar na casa do Senhor adorando com os irmãos. Que essa alegria de estar na casa do Senhor habite em nossos corações os 365 dias do ano de 2022. Que cada oportunidade que o Senhor nos der de estar com os nossos irmãos, nós sabemos aproveitar. Aqui na casa do Senhor, nós aprendemos uns com os outros, nós crescemos uns com os outros, com as qualidades, com os defeitos, nós aprendemos, nós nos afiamos, nós nos amoldamos. O Senhor molda-nos conforme o caráter de Cristo, através das suas qualidades, dos seus defeitos, uns com os outros. É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha para nos amadurecer na vida, na caminhada cristã. E nós precisamos estar aqui na casa do Senhor como vasos de barro moldáveis na mão do oleiro que é nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a igreja oferece eventos e muitos podem dizer, mas eu não gosto desse tipo de evento. Irmão, a nossa caminhada cristã nem sempre vai se tratar do que eu gosto ou do que eu não gosto, do que eu gostaria ou do que eu não gostaria. Muitas vezes você vai precisar caminhar na casa do Senhor por obediência ao Senhor. Você precisa olhar que cada ação que o Espírito Santo conduz, o anjo da igreja conduz a liderança a colocar na igreja, a colocar à disposição dos membros, é um propósito do Senhor de edificação, de transformação na vida de cada um de nós. E nós precisamos aproveitar estes manais que o Senhor tem colocado à nossa disposição nesta igreja. Eu glorifico a Deus, porque a nossa igreja tem sido uma igreja bibliocêntrica e cristocêntrica. E que nós possamos verdadeiramente valorizar cada evento que tem aqui nessa igreja. Nós não estamos querendo encher a igreja de números de pessoas, não. A igreja, a liderança da igreja, os pastores, o Espírito Santo tem guiado os pastores, os anjos da igreja, para dar um alimento sólido aos irmãos, para as nossas vidas, para a nossa edificação. Que nós possamos aproveitar verdadeiramente, que nós possamos nos ajudar uns aos outros dia após dia. Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os irmãos sentem essa alegria a cada dia que tem culto. E quando não tem, os irmãos esperam pelo dia de culto ansiosamente, querendo estar na presença do Senhor. Ou vir ao culto tem se tornado um fardo pesado para os irmãos. Tem se tornado mais uma obrigação. O Senhor procura
adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deus quer que a gente esteja aqui com o nosso corpo, com nossa alma, com todo o nosso ser, para adorá-lo verdadeiramente. Para adorá-lo verdadeiramente. Nós temos sentido nossa alegria e nós não estamos sentindo. Houve um tempo em que eu não sentia mais essa alegria. Talvez porque eu estivesse olhando demais para o homem, talvez porque eu estivesse no local errado, não sei o motivo hoje, mas eu sei que se nós deixarmos isso perdurar em nossas vidas, nós vamos nos desanimando dia após dia. E para voltar de um desânimo é meio complicado, você precisa ter muita força. Minha esposa teve mais força por mim, porque ali, quando eu estava nessa situação, ela via, praticamente chorava no meu ouvido, e eu fui aquele cara meio birrento, vamos dizer assim. Quando eu falo não, é meio difícil voltar atrás de dizer não, mas ela foi uma mulher muito sábia e foi paciente. E mesmo eu, naquela fase, eu sabia que eu estava errado. Mas você sabe que está errado, mas você não tem forças para voltar para a direção certa. Mas nós precisamos ter cuidado para não nos entregar ao desânimo. Nós precisamos lutar contra ele todos os dias. Todos os dias. Uma segunda sugestão que eu gostaria de dar aos irmãos para o ano de 2022, sugestão, eu diria mais conselho, que é da palavra de Deus, é que nós devemos guardar a coroa da vida. E Maria nos ensinou o melhor local para estar na casa de Deus, aos pés do Senhor Jesus, e estando ali, nós vamos receber alimento que nos capacitará para guardar a nossa coroa durante cada dia do ano, por mais difícil que ele seja, por mais atribulado que o dia seja, nós manteremos nossos passos firmes em direção ao alvo. Apocalipse 3, versículo 11, diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Durante o ano que se aproxima, certamente, irmãos, dificuldades virão. Certamente, obstáculos virão. Certamente, muitos de nós vai passar por dores, vai chorar algumas vezes. Porém, nós devemos continuar a seguir em frente. Um cristão não tem a opção de olhar para trás e voltar para trás, como o povo de Israel no Egito queria. Toda vez que se deparava com dificuldade, olhava para o Egito e sentia a saudade do Egito. Mas nós não temos essa opção. E nós somos os eleitos de Deus. Por mais difícil que seja o dia, qualquer mês do ano de 2022 e dos anos que o Senhor nos der ainda pela frente, por mais difícil que seja, nós precisamos continuar seguindo em frente. Sempre avançando em prol do reino de Deus, em direção ao alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel, no deserto, quando Deus quebrantou o coração de Israel, de Faraó, e permitiu que eles saíssem do Egito, e logo depois o Senhor endureceu e fez que o Faraó e todo o seu exército os perseguissem, chegou num ponto em que à frente estava o Mar Vermelho, e eles olharam para trás e viram o exército, o Faraó e todo o seu exército, ficaram com medo, e o medo os paralisou. E com o medo paralisando, o que eles fizeram? Começaram a murmurar contra o Senhor. Por mais sinais que o Senhor já havia feito para eles saírem e chegarem até ali, eles com medo, paralisados, ficaram parados naquele local, murmurando contra o Senhor, murmurando contra os servos de Deus, Moisés. E Moisés, então, além da murmuração, havia ingratidão por tudo que Deus já havia feito até ali. E Moisés, então, clamou ao Senhor pelo povo, e o Senhor falou a Moisés: Moisés, por que clama a mim? Manda o povo que marche. À frente estava o Mar Vermelho, mas Deus estava mandando para ele marchar pela fé e não pelo que eles estavam vendo. Quando a gente continua, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, quando a gente continua a nossa caminhada pela fé,
Quando nós chegarmos diante do obstáculo, o Senhor faz e opera o milagre, opera o livramento. Mas quando Ele não der o livramento, Ele vai estar conosco, passando pela prova. Essa é a diferença. Ele passa conosco pela prova e nos dá a vitória e nos dá mais maturidade espiritual no final de cada prova. Em tudo nós aprendemos, em tudo o Senhor nos abençoa. E o que nós temos feito diante da dificuldade? Maria, depois de perder o seu irmão há 4 dias, indo ao encontro de Jesus, o que ela fez? Prostrou-se ao pé do Senhor, adorando a Ele. Jó, o homem mais rico daquela terra, perdeu todos os seus bens, e na frente, no mesmo dia, 10 caixões dos seus amados filhos. E quando ele recebeu todas essas notícias, o que ele fez? Prostrou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com a cara no chão e adorou ao Senhor. E nós, o que nós temos feito? Se o Senhor não abre uma porta para nós, o que nós temos feito? Continuamos adorando ou nós começamos a murmurar? Se o Senhor não nos dá um carro no tempo que a gente quer, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Eu estou rindo porque é o meu caso. Né? O que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós continuamos confiando no Senhor ou nós abrimos a nossa boca para murmurar e para dizer que Deus não está conosco? Não. Deus sempre estará conosco, porque Ele é fiel. Ele sempre está ali, embora você muitas vezes não possa compreender, Ele está do seu lado. No momento certo, nós vamos compreender. Se não for aqui, vai ser lá naquele grande dia, na glória, mas nós vamos compreender no final de tudo. Amém? E um terceiro ponto que eu gostaria de deixar registrado para o ano de 2022 é que nós, cristãos eleitos, devemos responder ao chamado de Deus em nossas vidas. A gente pode falar, mas eu não sei qual é o meu chamado. Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Mateus 5, versículo 4. Vós sois a luz do mundo. Todos nós temos uns chamados, que são, eu chamaria de chamados gerais, chamados semelhantes, que todos nós precisamos responder. Nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos ser a luz do mundo, aonde quer que a gente esteja. Nós fomos chamados para ser adoradores. Deus não nos chamou para estarmos sentados nessa cadeira bonitinho como espectadores. Não. Deus nos quer como adoradores ativos no reino de Deus. Ele nos quer como proclamadores das boas novas do reino de Deus, onde quer que a gente esteja. Seja aqui na igreja, seja no meio da nossa parentela, seja no nosso trabalho, seja onde for. Nosso chamado é testemunhar as boas novas do Senhor, o plano de salvação do Senhor na nossa vida e na vida deles. O nosso chamado é levarmos a palavra da reconciliação, como já foi ministrado aqui algumas vezes, sobre esse chamado que nós temos, sobre essa ordenança do Senhor. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Onde quer que a gente esteja, nós precisamos ser imagem e semelhança do Senhor Jesus. Nós precisamos. Às vezes a gente pode falar, mas eu não sei pregar. Mas eu não sei falar, eu não consigo. Mas eu sou tímido. Mas isso, mas aquilo. O rol de desculpa é infindável. Se for para colocar desculpa, todos nós vamos achar um arsenal de desculpa. Mas Deus, Ele não nos escolhe porque nós fomos capacitados. Ele capacita aquele que Ele escolhe. Você só precisa estar à disposição do Mestre, como vaso de barro nas suas mãos, para que o oleiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo, possa te moldar conforme a vontade dEle, para o projeto que Ele tem para a sua vida. Você só precisa permitir que o Espírito Santo haja na sua vida. E como nós podemos permitir, como nós podemos ser moldados pelo Espírito Santo, estando aos pés do Mestre.
buscando o conhecimento direto da fonte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias do ano de 2022, priorize estar na casa do Senhor. Priorize. Nos dias de culto, aqui na nossa igreja, nós não temos a agenda sobrecarregada. A nossa agenda é basicamente terça, sexta e domingo. E cada culto é 1h30, 1h40 no máximo. Hoje pode durar um pouco mais por causa da chuva. Então já está justificado o dia de hoje. Mas, veja, Deus nos dá 24 horas de segunda a domingo. E nós, em 3 dias, para tirar 1h30, vamos colocar, arredondar para 2 horas, tudo bem? Para o Senhor. E nós não conseguimos, muitas vezes, priorizar este momento com o Senhor. Não estou dizendo que é estar aqui que nos garante a nossa salvação, mas os salvos, os eleitos, têm desejo de estar aqui com os irmãos, aprendendo mais com o Senhor. Que nós possamos ter esse desejo como Maria, de estar sempre na presença do Senhor. Nós temos cumprido o nosso chamado? Será que nós temos cumprido? Nós possamos ir para nossas casas refletindo sobre cada pergunta. E agora eu queria, como eu falei no começo, a palavra do Júlio na sexta e a palavra de hoje foi como uma engrenagem, uma encaixando na outra. E aí a gente pode ver que não é a palavra que o Júlio quis trazer, não é a palavra que eu, Ivan, quis trazer, mas é uma palavra que o Espírito Santo de Deus guiou a igreja para trazer essa noite, na noite de sexta e na noite de hoje. Na ministração do presbítero Júlio, quem não esteve aqui, depois da semana, corre lá no portal, está lá, amém? Vejam, aí vocês vão compreender melhor. Na ministração do presbítero Júlio, ele ditou 4 princípios para vencermos as dificuldades da vida. E o primeiro princípio que ele ditou foi oração, que move a mão de Deus a nosso favor. E o melhor lugar para estarmos com os nossos irmãos em oração é na casa de Deus. Foi o meu primeiro tópico, estarmos na casa de Deus todos os dias. E a oração com os nossos irmãos, ela é muito eficaz para operar aquilo que o Espírito Santo de Deus vê que está de acordo com a vontade dele. O segundo princípio que o presbítero Júlio citou foi obedecer à direção de Deus. Tendo um filho obediente na palavra de Deus, é a maneira mais eficaz de podermos guardar a coroa da vida. Então, se nós obedecemos à direção de Deus, os princípios de Deus, nós estamos automaticamente cuidando para não perder o que nós temos, guardando a nossa coroa todos os dias do ano de 2022. Sendo totalmente dependente da direção de Deus e obedecendo prontamente a direção que Ele nos der durante o dia, durante os cultos que nós ouvimos da palavra ou no nosso quarto secreto, onde quer que a gente esteja, Deus fala conosco e nós temos que estar atentos para obedecer prontamente às instruções do Senhor nesse ano que vai começar. Se nós quisermos que o ano seja diferente, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos fazer diferente do que nós fizemos nesse ano que está acabando. O terceiro princípio que o presbítero Júlio falou foi a fé. E nós precisaremos desta fé para respondermos com excelência ao chamado de Deus. Porque muitas vezes o chamado de Deus em nossas vidas nós não vamos compreender prontamente. Nós vamos até querer questionar com Deus. E é a fé que vai nos manter no caminho, seguindo em frente, sem murmurar, para seguir o chamado de Deus. O quarto e último princípio que o presbítero Júlio falou foi Deus sempre à frente. E para isso, Maria nos deu o exemplo. Esteja sempre em posição de adorador aos pés do Mestre Jesus. Sempre buscando orientação de Deus para as nossas vidas. Sempre. Para concluir, eu queria fazer das palavras de Paulo as minhas palavras.
e que os irmãos possam fazer das palavras dele, as suas palavras, se encontram em Filipenses 3, Filipenses 3, versículo 13 a 14, parte final do versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos esquecer o que ficou nesse ano, porque nós não podemos mudar mais. Se for para olhar, que seja para você trazer alguma lição e dizer, não farei daquele jeito, mas escreva uma história diferente em 2022. Escreva uma história de adoração genuína ao Senhor neste ano de 2022. Escreva uma história em cada página, em cada linha, em cada palavra, palavras de adoração ao Senhor. Priorize estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Que nós possamos colocar como meta sermos um bom cristão em 2022, aproveitando cada mês, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, sem perder um momento sequer, aproveitando cada oportunidade que Deus colocar na nossa frente, aproveitando cada rica oportunidade que Ele nos dá, cada fôlego de vida que Ele nos dá a cada dia, para que nós possamos testemunhar o amor de Deus ao mundo que está lá fora. E como nós vimos hoje, a volta de Cristo está próxima, e que nós possamos ser boca de Deus para alertar os que estão lá fora que Jesus está às portas e que Jesus quer. O desejo do Senhor é que todos sejam salvos e que nós possamos compartilhar este desejo do Senhor com os que estão lá fora, sendo gratos todos os dias ao Senhor, dando glórias e honra ao nosso Deus, porque Ele é o único digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salmo 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega todos os teus dias do ano de 2022 ao Senhor. Entrega cada hora, cada minuto, cada segundo dos dias que teremos no ano de 2022. Somente confia no Senhor, esteja à disposição do Senhor, esteja à disposição do Espírito Santo de mover o reino de Deus através da sua vida e o mais Ele fará. Priorize as coisas do alto e o mais o Senhor fará na sua vida. Todas as coisas, as bênçãos necessárias para você viver neste mundo, Deus lhe dará. E em cada dificuldade, em cada obstáculo, em cada aprovação que você passar, Deus estará ao seu lado, lhe auxiliando, lhe dando escape na hora devida. Deus lhe fortalecerá. Santiago, Vitória, vocês ganharam uma enorme presente do Senhor, mas também uma grande responsabilidade. Que vocês possam colocar no coraçãozinho dela, porque enquanto ela não entende, a responsabilidade é de vocês como pais. Que vocês possam ser uns pais exemplares para essa criança. Que vocês aprendam que em cada oportunidade a palavra do Senhor e possam ministrar na vida da Valentina. Que vocês encaminhem a Valentina para ser uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus. Amém? Vamos orar?